A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 5. E vamos aprender com a palavra de Deus. Carta aos Gálatas, após a segunda carta de Coríntios. Vem Mateus, Marcos, Lucas, João, vem Atos, vem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois vem Gálatas. Gálatas capítulo 5. Todos encontraram? Creio que a maioria encontrou, né? Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne luta ou milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, eu creio que cada um aqui já teve uma certa experiência, e muitas vezes ter desejo de fazer algo de bom, algo que você sabe que já aprendeu sobre Deus e não consegue. Muitas vezes até aquele dia de vir num culto como hoje e outros dias, de repente você sente-se assim sem força para vir. E muitas vezes surge até um certo desejo, uma vontade de fazer algo, que mesmo que você sabe que não é certo, é levado a fazer. E muitas vezes perde até o ânimo de vir na igreja para aprender, para cultuar a Deus. E em alguns momentos a pessoa até pouco compreende o que se passa com ela. Acontece o seguinte: a natureza do homem, ela tem suas marcas. O homem é formado por 3 bases: corpo, que é a carne humana, o espírito e a alma. Quando nós não conhecemos Cristo ainda, a carne, o corpo que tem seus desejos, por exemplo, de repente a pessoa é viciada na cachaça. Não é a alma que está no vício, não é o espírito, mas é a carne, a natureza humana. E muitas pessoas no vício tentam abandonar e não conseguem, porque criou para a carne uma certa dependência. Eu dei um exemplo de um vício, mas o corpo humano, ele pode também estar viciado, criar uma outra dependência, que não seja o álcool. Agora, quando nós viemos para a fé em Cristo, a situação em nossa vida é como 3 degraus. No topo, na base, no alto, no comando, está a carne, a natureza humana, onde a pessoa tem vontade de fazer muitas coisas, de menos buscar Deus. Era o nosso caso, e talvez seja de alguém aqui ainda. Quando o passado, antes de conhecer Cristo, a carne era a primeira do trono, a tua alma, ela era a serva. A mente recebia um comando do desejo da própria carne. O espírito nem se fala. O espírito estava morto. O espírito estava como uma fase de sono. Quando nós viemos para a fé em Cristo, quando há
a entrega verdadeira da alma a Cristo, o padrão é revertido. A alma que até então ela era escrava, nem serva era, ela era escrava da natureza humana, há uma reversão. Agora o espírito que estava caído, anestesiado, passando por um sono profundo, que é o homem interior, é aquela parte da essência do homem que herda a salvação, que vai morar no céu quando o homem morrer. O corpo físico tomba, apodrece, volta para o pó. Mas há uma parte do homem que se desloca dele e segue para a eternidade. Esta parte é o espírito do homem. Esse que antes de conhecer a Cristo estava anestesiado, dormindo. Ele não tinha reação favorável alguma quando se falava ou se lia a Bíblia. É por isso que a pessoa, ainda nesse estado, onde o espírito dela ainda dorme, a pessoa não entende a Bíblia. Não tem efeito para ela. Não há razão para ela buscar o Deus da Bíblia. Quando há conversão, o espírito dela se ergue e vai para o comando. Fica no topo. A alma que até então obedecia o corpo físico, de escrava, passa a ser serva. Ela serve agora o comando do espírito. A carne física agora, o corpo que estava na direção, a natureza humana, torna-se então agora sujeita a tudo. Ela é a escrava agora. Ela não pode mais ser a rainha. Só que isso só ocorre se eu fizer o que diz aqui no verso 16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu só conseguirei então andar de acordo à vontade do espírito, do meu espírito. Eu quero que vocês saibam que todo ser humano, todo homem em si, o espírito dele tem sede de Deus. A essência interior do homem, a parte imaterial, a parte que vai morar na eternidade, ela tem sede de Deus. Ela deseja Deus. É por isso que a sociedade de hoje nunca procurou tanto as drogas, a orgia, como a nossa era. Por quê? Eles não entendem que esta necessidade de prazer nada mais é do que sede de Deus. Como não conhece a fonte que nós conhecemos, vão procurar então, como diz a Bíblia, em cisternas rotas. Agora, para isso, para que a pessoa consiga caminhar de acordo à forma que Deus pede, ou de uma forma vitoriosa, só se ela passar a andar no Espírito. Que Espírito é esse? Para que ela ande no Espírito, é a mesma coisa que eu proferi aqui, andar espiritualmente. Para que ocorra isso, para que eu consiga andar no Espírito, porque se eu sou uma pessoa que agora o meu Espírito dirige a minha vida, ele tem forças para estar no comando, e para que ocorra isso, só se ele estiver em união com o Espírito de Cristo. O nosso espírito do homem não consegue fazer nada sozinho. Se ele estiver desligado do Espírito de Cristo, a natureza humana domina. Leva ele a fazer coisas, como o próprio apóstolo Paulo disse, em Romanos capítulo 7, verso 15, Paulo disse que nem eu mesmo me entendo. Ele falando da própria vida dele. Segundo o procedimento dele, ele mesmo disse, nem eu me compreendo ou me entendo. Porque ele, o que queria fazer de bom, também não conseguia. Claro que pelo entendimento das coisas de Deus, ele foi compreendendo, foi tendo as revelações de Deus, pelo Espírito de Jesus, que o que levava ele a fazer o que ele não queria, era a natureza humana, natureza pecaminosa. Esta que o apóstolo Paulo diz aqui, no verso 17. Porque a carne milita. O que é militar? Luta contra o espírito. Por exemplo, talvez dos que aqui estão, alguns tiveram dificuldade para chegar até aqui. Talvez vieram de tanto alguém te convidar. Mas o teu desejo era para estar num outro lugar. Quantas pessoas
muitas vezes não consegue nem ter paciência para ficar dentro de um culto, e não entende por que tem uma força dentro dela tentando tirá-la daqui de dentro. E já mostra até o lugar que ela deva ir, que ela vá sentir-se bem. Há lugares que a pessoa vai, é o mesmo que estiver em casa. É como aquela galinha que procurou e achou o ninho para pôr seus ovos. Então a natureza humana, nem em todo lugar ela sinta-se bem, ela vai sentir-se bem. A carne, a natureza humana, ela usa uma estratégia constante que é fugir da presença de Deus. Quer sempre fugir. Por quê? A presença de Deus, as palavras de Deus, que é a Bíblia, junto ao Espírito Santo, que está sempre pronto para agir em corações que acolhem o ensino de Deus, a natureza humana, ela luta contra o próprio homem, o homem sente isso dentro dele, e tenta ser melhor, às vezes não entende por que às vezes um lugar que é para estar, um lugar bom, não consegue estar. Então, a palavra aqui sobre andar no Espírito, só se andar no Espírito, é que jamais, diz o verso 16, é que aí jamais a pessoa vai satisfazer a concupiscência da carne, que é o desejo, a vontade. Quando se fala em vontade da carne, não quer dizer que se você, vamos supor, vai ficar isento de qualquer momento de prazer, não. Existem prazeres para o ser humano que estão dentro da vontade de Deus. O que são as vontades da carne, as obras da carne? A própria Bíblia nos fala, aqui no verso 19, que são os erros cometidos pela natureza humana. Ora, as obras da carne são conhecidas ou manifestas, as quais são prostituição. O que é a prostituição? É uma relação íntima entre duas pessoas. A diferença é que quando elas são casadas, quando elas são unidas perante a sociedade de Deus, já não é prostituição, torna-se um prazer santo dentro do matrimônio. Mas quando isso é correspondido, praticado fora desta união, é transformado em obra da carne, em uma concupiscência que quer levar o espírito a ser reprovado diante de Deus. Outra palavra ali, além de impureza, a lascívia, a idolatria que envolve os santos, as imagens, a avareza que é a idolatria também, o amor a qualquer coisa, a qualquer fonte de prazer que não seja Deus. Feitiçaria que envolve drogas também, e realmente a cartomancia, consulta de mortos, inimizades. Muitas vezes uma pessoa é levada a ter ódio do outro da outra, não é verdade? Muitas vezes tem pessoa que a natureza não deixa ela ser humilde para fazer a paz com alguém. Ela é teimosa, ver isto é uma obra da carne. Estou dando só um exemplo, que citamos uma palavra muito comum hoje em dia. Então, se eu como ser humano, me deixo guiar pelo Espírito, que é o meu Espírito absolvido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, por ser o Espírito de Cristo, é o Espírito de amor. Automaticamente eu terei graça para, em vez de viver em inimizade, viverei na amizade. Então, muitos comportamentos egoístas, muitos fracassos na vida do ser humano, é falta da comunhão e de um andar dirigido pelo Espírito de Deus. Andai no Espírito, disse Paulo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando você se deparar com uma fraqueza, seja de um parente, de um amigo, de um familiar, que você percebe que aquela pessoa tem uma natureza difícil de mudar, claro que, de vez em quando, umas cutucadas para acordar é bom. Mas saiba numa coisa, o maior segredo, tanto você que vive uma vida de fracasso espiritual, como alguém em tua casa, em tua família que vive dominado por uma natureza errada, o segredo nem é insistir com nada. O segredo nem é muito grito ou muita exigência de força, ou tentar forçar a pessoa a
a mudança, porque, claro que existe coisa que só Deus faz. Agora, a maior chave para se mudar uma pessoa é levá-la, como eu faço com vocês aqui, para que a pessoa seja uma pessoa de bom testemunho perante a sociedade, honesta para a sociedade, pessoa de uma só palavra, se é casado ou casada, honesta para com o cônjuge, enfim, uma pessoa íntegra, bem-sucedida, é muito importante. Mas muitas vezes uma fraqueza, um domínio carnal, leva a pessoa a se tornar um mau caráter. Agora, a vitória, o andar diferente, só será possível se eu for cheio ou guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que há uma ordem aqui em Efésios capítulo 5, para frente um pouquinho de Gálatas. Tem Efésios 5:18. Aqui tem uma ordem conhecida, marcada em alguma Bíblia. Carta aos Efésios, depois de Gálatas. Estava em Gálatas, puxa 4, 5 folhas para frente. Tem Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, alguma tradução antiga, ou no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Falando, verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Observe que uma pessoa que o Espírito Santo domina o ser dela, uma pessoa que está andando na direção do Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, automaticamente, em vez de a carne agora levar ela a comportamentos reprovados por Deus, há um estado prazeroso dentro desse ser humano que leva ele a salmodiar a Deus, leva ele a cantar louvores a Deus, leva ele, enfim, fazer de coração e até expressar cânticos espirituais ao Senhor Deus. Muitas vezes esses cânticos explodem em línguas estranhas, mesmo no português, mas percebe-se que é um louvor que sai do fundo de uma alma alegre em Deus, de uma alma que agora conhece o poder de Deus. Isso é tudo fruto de um coração, de uma vida que anda no Espírito. Mas como é que eu faço para andar no Espírito? O que eu tenho que fazer para andar no Espírito? Porque a ordem em Gálatas foi: andai no Espírito. Andar, se eu falo em andar, quer dizer que é passar de um lugar para o outro. Não existe andar parado. Aqui eu estou parado, eu já estou andando. Eu me converti para não ter uma vida estagnada. Você que está conhecendo Cristo agora, há uma ordem para a pessoa poder vencer, de andar no Espírito. Andar no Espírito é eu passar de um lugar para outro, de um estágio a outro. O processo da fé não é vivido na base do glória a Deus e aleluia. O processo da fé é um crescimento, um desenvolvimento no homem interior, na pessoa interior, que não vai parar de crescer nunca. Eu aceitei Jesus, me converti, dei o passo pela fé, entreguei minha alma a Ele. Você agora vai aprender a andar na dependência do poder dEle. Vai aprender a andar na ajuda do Espírito dEle. Mas como é que eu deixo o Espírito dEle me encher? Muita leitura da Bíblia, muitos momentos de oração, horas de culto. Jesus disse: as palavras que eu vos digo, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 63. Lá ele diz: a carne para nada presta. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Quando você passa a ler a Bíblia, a ser ensinado pela Bíblia, a receber o ensino da doutrina bíblica, o teu ser passa a ser atingido por vida que estão nessas palavras. É por isso que uma pessoa que simplesmente visita o templo, ela jamais conseguirá andar no Espírito. Andar no Espírito, volte em Gálatas novamente. Qual é o capítulo que estávamos? 5, e o versículo
16, né, e 17. Andar no Espírito, o primeiro passo, é a entrega. O capítulo 5 e o versículo 24, observe ali. E os que são de Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e concupiscências. Quando há entrega legítima, quando você se converte, quando você vira para crente de verdade, a linguagem que o pessoal usa hoje, quando você vira para crente, quando tu aceita Jesus de verdade, o teu corpo, a natureza humana, vai para o prego, como Jesus foi. Agora, ela está algemada e presa. Ela não faz mais o que ela quer, mas sim o que o Espírito quer. Quantas pessoas erram hoje em dia na vida sexual aí fora? Um chega dizendo, nossa, eu não posso me segurar, porque a carne está solta. Eu não posso ver um rabo de saia, uma perna de calça, que me arrepia tudo. Isso é carne. Isso é natureza humana. Tem homens que não podem ver uma mulher bonita passar na rua. Ele chega a dizer, eu tenho olho para olhar. Mas se é para olhar para dele, ele não gosta. Os outros olham. Mas tem mulher também, é claro. Taradinhas pra caramba. Não vou dizer que tem alguém aqui, digo que tem nesse mundo afora. Aqui são santas. Mas outras coisas. Ou não dá para passear dentro do shopping. Entrou para fazer um lanche, sai com 5 bolsas nas mãos. A carne, a concupiscência, a paixão. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos, que não é do Pai, não é de Deus, mas é do mundo. Então, a natureza humana, quando ela realmente se converte, o Espírito de Cristo pega a natureza humana, pá, mete na cruz. Aí diz para o teu espírito e para a tua alma, que a tua expressão é o teu intelecto. Agora, tu vais andar como um homem que agrada a Deus, porque tu se entregou a Cristo, e eu, o Espírito Santo, vou te ajudar a andar como se deve andar. Por isso que o conselho de Paulo, andai no Espírito, ande em companhia do Espírito Santo, dependa dele, deixa ele te guiar, deixa ele te dirigir. Busque o poder do Espírito. Olha o que Jesus disse em Atos capítulo 1. Atos capítulo número 1, depois do Evangelho de João. Observe uma coisa, vem Mateus, Marcos, Lucas, vem João no Novo Testamento. Depois vem Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Estará provavelmente marcadinho em alguma Bíblia. Observe uma coisa ali. Mas recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até em Criciúma, no fim do mundo, nos confins da terra. Para quem aqui talvez é visitado por testemunha de, como diz a irmã, de enjoar, Yahvé é um nome atribuído a Deus, do hebraico. Deus tem outros nomes que se revelou ao povo judeu. O povo judeu, Moisés esteve face a face com Deus. De uma maneira que Deus se revelou a ele. Testemunha é alguém que viu. A nação de Israel foi o país que mais esteve próximo de Deus. Jesus foi judeu. O que ficou na terra foi testemunhas de Jesus, porque Jesus foi visto, apalpado, comeu com os discípulos, andou com os discípulos. Ele disse, vocês vão ser testemunha, vocês são as minhas testemunhas, vão contar ao mundo o que viram e o que ouviram a meu respeito. Então, testemunhas de Jesus, não de Yahvé, de Jeová, de Deus. Deus nunca foi visto,
Jesus foi visto. Então quem anda na terra sem testemunho de Deus é um mentiroso. Agora, Jesus foi visto. Nós não estávamos lá, mas a Bíblia conta a história dele. E a igreja, o povo agora, conta a história de Cristo para o mundo. Por isso que Deus precisa dos crentes em Jesus, para que a história siga. Então, sobre Cristo a testemunha. Agora, o que é interessante, que eles não tinham condição de enfrentar os desejos e a oposição e o mundo com a sua própria força. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas na linguagem original também bíblica, do estudo do grego para o português, entrou a tradução desta palavra testemunha como mártires junto. O poder de Cristo no homem sendo real, ele segura a sua fé, mesmo que tenha que morrer por ela, mas não vai negar o nome de Jesus. Por quê? Porque o Espírito de Jesus está em sua pessoa. É por isso que, se eu não estou sendo guiado, dirigido pelo Espírito de Cristo, se em mim não habita o Espírito de Jesus ainda, na pessoa que não nasceu de novo ainda, dificilmente ela conseguirá vencer seus desejos, seus fracassos, seus hábitos. Quantas pessoas lutam contra algum tipo de hábito? Mas não consigo. Mas se o Espírito de Jesus tiver direito e acesso livre em sua vida, a obra é feita, a ajuda é verdadeira. Só que é preciso que, para que isso ocorra, que eu não deixe parte nenhuma de minha vida reservada para qualquer coisa que seja. A ação do Espírito no ser humano só ocorre se eu abrir toda a minha vida para Ele e dizer: meu Deus, que o Espírito de Jesus, o Santo, entre em toda parte da minha vida, em todos os meus desejos, santifica-os, separa-os, aprove e reprove, que eu estou pronto para acatar a convicção que o teu Espírito me der. Tem pessoa aqui dentro, por exemplo, que eu tenho certeza absoluta, que ainda não deu um passo decisivo por esta fé, porque tem parte do seu ser que ele está guardando para aquilo que ele gosta. Porque ele sabe que quando se converter de verdade, aquele comportamento será reprovável. É por isso que Jesus disse: olha, quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. E quem não aborrecer a própria vida, também não pode ser meu discípulo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Acontece que muitos desejam ser abençoados por Deus, ter experiências com o Espírito de Deus, receber dons de línguas, dons de visões, revelações. Mas o seu ser tem uma grande parte ainda comprometida para a carne, para as trevas. Deus não é divisão. Deus, quando quer tudo para Ele. Por isso que não adianta eu tentar chegar a Deus, mas sem entrega. Isso é impossível. Ou eu quero, ou eu creio, ou eu me decido, ou caso contrário, eu vou morrer na praia. Mas esta sensação de reserva, isso é uma estratégia da carne para enganar a própria pessoa. Ela luta contra o desejo da pessoa. O que é que lemos em Gálatas 5,17? Porque a carne milita, que quer dizer luta, contra o Espírito. Mas não quer dizer que ela vem e fura o teu espírito. Ela diz: mais tarde, deixa assim. E esse jeitinho que tu faz, isso que tu gosta, tu vai te converter de verdade? Tu vai ter que deixar disso. Ela usa essa artimanha. Não te compromete. Vai indo na igreja. Vai indo. Quando tu sentir, tu te converte. Mas a conversão não é pelo que eu sinto. A conversão é um ato de fé por aquilo que eu ouço a respeito de Cristo.
Se você pensa que vai para o céu pelo que sente, está enganado. Você pensa que vai conhecer Jesus pelo que sente, está enganado. A entrega é um ato de fé. Eu creio, porque eu vi. E como as palavras tiveram fundamento, tiveram lógica, e corresponderam com a minha alma, eu vou ter uma entrega, então, legítima, sem reserva alguma. A expressão que Jesus quis dizer, quem quiser salvar a sua vida, ele se referiu a esta vida reservada para o pecado, para o prazer, para o egoísmo, para si próprio. Ele disse, quem pensar assim, quem querer viver assim, vai perder a vida para toda a eternidade. O que é salvar-se assim? Não vou me revelar para o mundo que eu creio em Jesus. Eu quero salvar a minha pele. Deus chama de covarde, incrédulo, mundanos, amigos do mundo. E tornam-se inimigos de Deus. E as suas orações não têm efeito. Porque eles têm um compromisso com o mundo ainda. Eles não querem um vínculo real com Deus. Lá em Tiago, abram comigo em Tiago, no finalzinho da Bíblia. É uma palavra dura que o Espírito de Deus diz para algumas pessoas ali. E que o Senhor Deus hoje te ilumine aqui dentro também, porque o ensino é para te ajudar, para desmascarar a obra da carne e levar o teu espírito à verdadeira festa com Deus, em nome de Jesus. Olha o que diz ali, meus irmãos, em Tiago capítulo 4. Lá, depois de Hebreus e antes da carta de Pedro. Tiago capítulo 4. Todos encontraram? Verso 1 em diante diz assim, ó. De onde procedem guerras e contendas que há em vós? Quer dizer, dentro de vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha o que o prazer da carne faz. Cria uma luta dentro da pessoa. Você sabe por que hoje em dia, dentro do assunto ainda, tem pessoas dizendo assim, eu depois dos 15 anos, eu me descobri que eu sou gay. É que eu gosto de moça. Quando é moça é lésbica. Quando é homem é sem vergonha, dá o nome de gay. Aí procura um psicólogo e diz assim, eu estou numa luta para me definir. Estão me entendendo? A Bíblia está dizendo, há uma guerra dentro da pessoa. E é uma guerra prazerosa, é uma briga pelo prazer. É o que diz o final do verso 1 do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam, quer dizer, que lutam na vossa carne? Que a natureza humana é o desejo, uma luta dentro dele. Um lado quer ser homem, um lado quer ser moça. Aí a mente diz assim, mas ser homem é bom por isso. Ser mulher tem suas vantagens, mas também, aí tem aquela outra. Qual que eu escolho? Estão me entendendo? É uma luta pelo prazer, é uma briga de foice. Agora o verso 2 diz assim, ó. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Que aqui falou orar agora, pedir a Deus. Pedi e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres ou desejos. Infiéis, verso 4. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? Hoje, parabéns pelos jovens que estão aqui, que estiveram domingo, que estiveram na quarta, que Deus realmente eu oro, cada vez que eu oro, meus irmãos, eu não me esqueço, é uma prioridade apresentar diante de Deus cada pessoa que entra aqui dentro. Porque Deus só me chamou uma coisa, pregar a palavra dele e a visão sempre aberta para ver almas sendo salvas. Seja através da ajuda de irmãos que também testemunham, convidam, visitam. Amém. Deus precisa de pessoas assim.
Deus precisa de quem pregue, Deus precisa de quem visita, quem auxilia. O reino de Deus é grande e tem falta realmente de pessoas dedicadas. Tenho orado a Deus para que Deus levante aqui pessoas com esse sentimento, com esse desejo. Agora, o que acontece é que muitas vezes a pessoa, além dos jovens que eu citei aqui, está aqui dentro, mas talvez a mesma juventude conhece alguém que podia estar com vocês aqui dentro. Talvez você, jovem moça, conheça alguém que não quer saber de ouvir o que você está ouvindo. E sabe por quê? Porque nesta hora, neste momento, achou melhor estar num x-salada vendo um show de um conjunto mundano, ou num clube qualquer, lá com amiguinhas e amiguinhos que não tem nada na cabeça, a não ser o cabelo, os olhos e o nariz, mas dentro de bom não tem nada. Tudo como garanhões e como animais que estão em fase de procriar, tudo em ambientes com os olhos cheios de adultério e desejo de prostituição. Porque ninguém vai me dizer para mim que vai em boate, em x-salada em alta hora da noite sozinho ou sozinha, para orar a Deus. Ninguém vai fazer isso. Vão lá para procurar outra coisa, de menos Deus. Estão me entendendo bem? Então, bem-aventurado, felizes, você moço, moça, jovem, pai, mãe, que está deixando o Senhor Deus, sua palavra, penetrar em tua vida, abrir teus olhos, para que você torne-se uma pessoa amiga de Deus. Então Deus tem na terra os amigos dele e os inimigos dele. Mas isso não fui eu que inventei, é a Bíblia que está dizendo. Aqui acabou de dizer no verso número 4, que há os infiéis. Infiéis o quê? Infiéis entre Deus e eles. Eles são infiéis para com Deus. Eles não querem submeter-se a Deus. Eles traem Deus com o Deus Mamon, com o mundo, com os prazeres do mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O que é essa amizade com o mundo? A pessoa se dá bem com tudo que é do mundo. Sente-se bem em qualquer lugar do mundo. Se ela vai numa roda de bebedeira ou de baile, de fandango, sente-se bem, está em casa. Se está em qualquer uma roda de viciados, sente-se bem. Aquela roda de gíria, que não diz coisa com coisa, dos amiguinhos, sabe quem for, os ventaninhos, sente-se bem. É do mundo. Onde chega, e aí só, aquele cumprimento meio, com a galera, sente-se bem em tudo. Faz parte do mundo. Não tem barreira e fronteira para ele ou para ela. Mas se ele é uma mulher, uma moça ou um homem de Deus, que é amigo de Deus porque está vivendo na direção de Deus, já não se sente bem em qualquer lugar. Os lugares para ele agora são selecionados. Há lugares que ele ou ela vai, ao mesmo tempo, sente dentro dele em si uma coisa: sai daqui, sente-se mal e não fica bem enquanto não se manda dali. Porque é um lugar, é um ambiente para dar liberdade a todo desejo carnal. Dar liberdade a toda a paixão e concupiscências da carne. Onde vale tudo e se expressa sem freio. Por exemplo, o que é o carnaval? O carnaval já quer dizer liberar o desejo da carne. Por isso, na época de carnaval, aquele homem que tu conheceu durante o ano de terno e paletó, está louco que chega o carnaval, para mostrar o lado oculto feminino dele. Estão me entendendo? Isso é tudo nessa era. A vontade estava lá, mas eu tinha que arrumar uma desculpa para mostrar os meus desejos ocultos, que foi o carnaval. Então, no carnaval se revela muita identidade que outrora estava camuflada. Estava só esperando os dias marcados para que aparecesse outra personalidade que até então estava oculta. Então a carne, ela tem o seu lugar certo. Hoje em dia, e eu não acredito que jamais um servo, uma serva de Deus, vai sentir-se bem em entrar dentro de um clube carnavalesco só para ver a fantasia do povo. Isso é mentira. Um homem onde o Espírito Santo entra nessa pessoa, jamais vai levá-lo para lá, porque aquele momento é um momento que ninguém quer ouvir sobre Jesus. A carne predomina. Mas alguns dizem assim: não, mas eu vou só para me fazer de tolo para ganhar os tolos.
Está me entendendo? Me engana que eu gosto. Não, eu peguei aquela pessoa, eu até acompanhei ele lá numa cervejada, bebemos umas 12, 13, para eu tentar falar de Jesus para ele. Me fiz de tanso. Está me entendendo? Paulo disse, se fazer de tolo para ganhar os tolos. Está me compreendendo? O que é a fé? O que é a carne? A carne, ela luta. Por que muitas pessoas até começam a crer no poder de Cristo, vêm para a igreja, tal e tal, depois de 2, 3 meses, até um ano, sei lá, conforme cada um tem, não quer mais nada, desaparece. Por quê? Ela não andou submetida, dirigida pela ajuda do Espírito Santo. A carne não vai a lugar nenhum. Olha o que o Senhor Jesus chamou dela, lá no Evangelho de João. É o 4º Evangelho do Novo Testamento. Olha o que ele disse a referente à carne, à natureza humana. Todos encontraram? Capítulo 6 de João, verso 63. Eu havia citado, mas não abrimos a Bíblia, para que você manuseie e aprenda uma coisa. O Espírito é o que faz o quê? Vivifica. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. É ele que vivifica o espírito humano. Antes de haver a entrega, a pessoa tem uma natureza que não tem como mudar. Quando há entrega, ocorre esse processo aqui do versículo 63. O Espírito é o que vivifica. Levanta a pessoa. Tem quantos caídos, tombados numa fraqueza? É isso que Paulo chama. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse que faço. E se eu faço o mal que não quero, então eu consinto com a lei que é boa. Mas já nem eu que faço, mas é a carne, o pecado que em mim habita. Então aqui o Espírito é que faz a diferença. A carne, diz ali no verso ainda 63, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e... Quer dizer, para todos aqui presentes, você que está aprendendo pela Bíblia, e você amar essas palavras ensinadas por Cristo, não tem como não dar certo. Não tem como você ficar a mesma pessoa. Então existe. Então existe isso. É a única maneira de tu ver o cônjuge mudado, ou mudada, porque a maior luta está dentro da casa. Como é difícil as pessoas se entenderem. Quantas pessoas se separam? Às vezes até aquele que começa esclarecimento se acha na razão. Mas eu sempre digo e volto a dizer, a pessoa que realmente quer fazer a vontade de Deus, que realmente quer ser comprovada, aquilatada que realmente está na luz, não deve ter medo de vir para a luz. Não deve ter medo de vir para a luz. De que maneira? Não ter medo de ser colocado num banco do réu, como se diz, numa roda de irmãos ou pessoas esclarecidas sobre a verdade, expor seu direito, suas razões. Vamos ver se a razão dela será respaldada pela palavra de Deus. Porque às vezes a divergência é que um tema, um é teimoso aqui, lá e tal, acha que está certo, mas todo mundo vê que está errado. Mas e a coragem para ser reprovado? Se abrir sua vida para o fogo da palavra de Deus que purifica o ouro, tira a sujeira do ouro, porque a pessoa é preciosa. O ser humano, ele é precioso. Mas Jesus disse que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo da prova, o fogo do Espírito mesmo, o fogo da aflição. Para quê? Para trazer à luz o valor da natureza humana e tirar toda a escória da natureza humana. Então o poder do Espírito é que faz isso. Agora eu tenho que ter coragem e deixar. Quando uma pessoa ouve, vou pegar agora aqueles indecisos, vou dizer para você em nome de Jesus, a tua indecisão de levar a fé a sério, a Bíblia explica o que é isso. Sabe o que é? É que no fundo, você ainda quer viver errando ocultamente. Porque você sabe que a palavra de Deus, ela é luz.
Jesus Cristo é luz. E andar na luz é andar em harmonia com o caráter estabelecido por Deus na pessoa de Cristo e que ele deve se estender até nós para poder participarmos da glória dele. Aqui em João 3, observa uma coisa. Capítulo 3 de João, e o versículo 16 em diante, um texto simples e fácil, mas olha que grande vantagem tem para nós ali. João capítulo 3, verso 16 em diante, conhecido e marcado em alguma Bíblia. O que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho unigênito, o único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus veio ao mundo, foi enviado para que todo homem, não importa o grau de pecado que ele esteja, não importa se matou 10, 20 ou 30, não importa o que fez, se ele ouvir sobre Cristo e entender que Deus quer salvá-lo mediante a sua fé em Jesus, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi a finalidade de Jesus vir ao mundo? Para levar os homens à entrega e à fé nele, para que ele seja o salvador pessoal dos homens. Porque todos os homens pecaram, estão sem direito de morar no céu, só se aceitar Jesus Cristo. Agora, tem um porém, ainda no verso número 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por quem? Por Jesus Cristo. Agora o verso 18, ó. Quem nele crê, quem passa a crer e seguir a Jesus, não é condenado ou não é julgado. O que não crê, já está julgado ou condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você que aqui está, se você ir embora hoje, preste bem atenção, se você sair daqui, vai embora, vai para a tua casa, mas você tem dúvidas ainda concernente a uma experiência, a uma entrega, a um compromisso com o poder do nome de Jesus. Se você morrer nesse estado duvidoso, descrente da pessoa de Cristo, não fui eu que disse, aqui disse, você será condenado ao tormento eterno. Essa condenação aqui é referente ao tormento após morte. E você sabe, você pode morrer hoje, morrer amanhã, depois de amanhã. Você está me entendendo? Mas você pode sair daqui indeciso. E a Bíblia agora no próximo versículo revela por que a indecisão. Verso 19. O julgamento é este, ou a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Más. A luz que é Cristo veio ao mundo, está sendo pregada hoje. Os indecisos não querem realmente se converter de verdade a Ele, porque ainda amam as trevas. Não, se eu me converter, eu tenho que deixar disso. Não, se eu assumir a fé em Cristo, eu tenho que mudar nisso. Não é que você tem que mudar, é que o Espírito Santo vai entrar e muitas coisas vão ter que sair automaticamente. Isso faz diferença. Tem um hino que diz, deixe a luz do céu entrar. Depois de a luz do céu, que é Cristo quem vem, é o Espírito dele entrar em tua vida, aqueles hábitos estrategistas, enganosos, que te disseram que baseado é bom, que crack é bom, bebedeira é bom, boate é bom, uma gatinha hoje e amanhã é bom sim para arrumar hepatite, arrumar AIDS. Isso é a carne que engana. Se o Espírito de Jesus entrar em tua vida, vai fazer a diferença. O ladrão vai ter que pular fora. E o teu espírito vai entender agora o que é ter paz na alma, o que é dizer não para a coisa errada. Por isso que sem o Espírito Santo na tua vida, você vai fazer um monte de promessas. Eu digo por experiência. Eu ouvi de muitos presos no presídio. Oh, irmão Eni, eu saindo daqui, eu não vou mais fazer isso. Mas ele não se converteu.
E prometia para o advogado, prometia para o diretor do presídio, para nós. Não, chega, já paguei pelo meu crime. Saía, não dava um mês de volta. Por quê? O homem não vence por promessa, ele só vence se for ajudado pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas numa família incomoda, a família sofre e a pessoa também sofre. Quem erra, sofre. E muitas vezes o que constantemente causa o problema faz 1001 promessa para a família, para mudar. Não vou fazer mais a partir de hoje, se lamenta, chora, daqui a pouco, passou um mês e esqueceu. A carne já diz assim, tu já está bem, já está em paz, eles nem se lembram mais, ninguém está vendo, o que tem tu? Dá mais um tchan. Estão me entendendo? A carne é sedutora, enganadora. Jamais alguém vai encontrar Deus se tiver prazer pelo erro. Deus disse, sede santos porque eu sou santo. Por isso que a igreja de Cristo na terra, meus irmãos, não é um traje mudado. Isso não descarta a decência. Não é uma placa de igreja. É uma vida transformada. Falam mal de outras denominações que não forçam as mulheres a porem saia e que deixam as mulheres cortarem o cabelo, arrumar o cabelo, porque eles não fazem isso. Por quê? Os pastores mal preparados, a maioria, e ordem baixada da convenção que dirige as coisas, como um Vaticano quase, baixam portarias e fazem o povo engolir coisas que a Bíblia não tem. Que dizem que para ser luz do mundo tem que ser diferente. E eles entendem que ser diferente é o traje. Quando a moda mudar, como é que fica? Mas não foi sobre isso que Jesus falou. Jesus falou ter uma vida na luz, ser luz. Onde você trabalhar, quem trabalhar contigo, que for treva, vai te convidar para roubar do patrão, você é a luz, vai dizer, não, eu temo a Deus. Vai dizer para você bater o cartão em lugar dela, que ela não vem, você diz, não, eu temo a Deus, não sou do engano. Isso é ser luz. Mas vocês vão entender que tem muita gente, você talvez conheça, de Bíblia na mão, que lá onde trabalha, tu não sabe qual é a religião dele, porque de luz não tem nada, mas tem um traje bonito. Então não esqueçam, vir para Cristo é eu não ter medo de ser reprovado. Quando eu oro, eu não sou pessoa perfeita. Paulo não foi perfeito, Moisés não foi perfeito, Salomão não foi perfeito, Pedro não foi perfeito, Filipe não foi, Bartolomeu não foi, Judas não foi, Tiago não foi, Marcos não foi, Mateus não foi, ninguém foi perfeito. Perfeito é Cristo. Mas tem uma coisa, costumo fazer como esses homens fizeram. Nunca tiveram medo, Senhor, sonda o meu coração. Mostra-me o que está de errado, aquilo que eu não vejo, e eu te prometo me corrigir. Agora eu quero saber se todos aqui dentro podem e têm coragem e querem fazer isso. Irmãos, a maneira de o Espírito possuir um homem é o homem estar aberto para ele não entrar só na sala, entrar na sala, na cozinha e nos quartos, em toda a área de tua vida, reprovar e aprovar, e você não ter medo de expor o teu ser perante Deus. Se eu querer reservar alguma coisa para mim, não dá certo. Amigo do mundo, andai no Espírito, dirigido pelo Espírito, submisso ao Espírito, e jamais tu vai fazer ou vai deixar se cumprir a natureza humana ou a concupiscência da carne. A vida espiritual, a carne e o Espírito é fácil comparar. É como você pegar dois cachorros, o preto e o branco. Daqui uma semana você vai fazer uma briga dos dois. Ganhe a briga quem você quiser. Pegue dois cachorros da mesma idade, do mesmo porte, mude a cor somente, branco e preto. Daqui uma semana você vai pôr os dois numa briga. Vai ganhar aquele cachorro que você quer que ganhe. Mas como? É fácil. Trate menos daquele que você quer que perca a briga. Se você alimenta a tua carne com aquilo que leva ela a se inchar, a se fortalecer. Vou dar um exemplo. Você tem uma fraqueza por bebida, mas você constantemente não pode pegar
a propaganda do bistec, já vai logo para ver o preço do cunhaque, do uísque, da cerveja de latinha. Ele não pega a Bíblia para ler. Mas a propaganda do bistec, vem o cunhaque, o uísque, o limãozinho, 51 lá, 52, 50 que é, sabe tudo o preço de cor. Eu estou alimentando a carne. Se a semana toda eu exponho o meu ser só a nojeira, quando eu venho ao culto no domingo, Mari sai um aleluia. Glória a Deus. Não sai nenhum glória, glória a Deus. Você está me entendendo? Quase nem consegue subir a escada. A carne já diz, tu vai entrar aí. O que tu vai fazer aí? Vai ouvir esses crentes orar alto? Vai embora ver o Fantástico, vai. E passa lá no X do Zezinho, como o X, vai para casa, vai sentar na televisão. Você está me entendendo? A carne. Mas, irmãos, nós só perdemos, essa é a verdade. Nada é mais gostoso do que você ter comunhão com o Espírito de Deus. Você pode ter seu trabalho, teu lazer com a família, os momentos e tal, mas não perca Jesus Cristo de vista. Tenha teus momentos a sós com Ele. Leitura da palavra dEle. Bombardeie tua mente. Quando tu vem para a fé em Cristo, agora te converte, há um registro em tua mente de vários anos. E foram mais registros de porcaria do que coisa boa. A única maneira de eliminar esses registros passados é a leitura da Bíblia. A Bíblia tem poder. Ela vai bombardeando o teu ser, tua mente. Vai bombardeando. E vai empurrando lá para o baú da felicidade, que não é da tristeza, aquela formação do passado de maus pensamentos e outras coisas, e dá lugar agora a uma nova mente recriada pelo Espírito de Deus e sua palavra. Vou dar um exemplo aqui. Por que é importante a pessoa fazer isso? Chega um momento, uma fase da vida, que a pessoa enfraquece a memória. Existem pessoas de idade que ficaram velhas, ficaram mal criadas. Os filhos dizem assim: ô pai, mas o senhor não era assim. E depois de velhos, tudo quanto é palavra suja aparece na boca dos velhos. Não todos. Tem velhinhos que ficam até tarados. Tem velhinhos de 80 anos que deitam na cama ficam cismando com as netinhas que passam perto. E quando era novo não era tão vagabundo assim. Sabe o que é isso? Está perdendo o certo vigor da alma. E a carne está mostrando realmente o que ela é. Depravada, imoral e sem disciplina. Mas se um velhinho desse for cheio do Espírito Santo, ele vai morrer sadio, sem dizer bobagem boca fora. Vai para o céu com Jesus. Este velhinho pode ser você e eu amanhã. É bom disciplinarmos nossa mente hoje pela palavra de Deus. Irmãos, para todos vocês aqui, não adianta correr-se de igreja, uma igreja boa. Igreja boa é a Bíblia. Igreja não muda ninguém, ensina o ensino como tem que ser ensinado. Vivemos dias que não podemos ser inimigos de Deus. A Bíblia diz que para os últimos tempos só vão resplandecer como astros os justos, mas diz que os injustos irão de mal a pior. Diz que o sujo vai ficar mais sujo ainda, e o limpo vai procurar mais limpeza ainda. Então hoje nós já estamos vendo isso. Tem pessoas como vocês e tantos que estão procurando a incorrupção, querendo construir uma base sólida e verdadeira em torno de suas vidas e nas próprias vidas. Enquanto outros, talvez na sua própria casa, ou amigos, cada vez estão ficando piores, cada vez mais depravados, mais entregues ao erro, às orgias, enquanto você está indo para um lado, eles estão indo para o outro. Esses dias que vivemos, está cada vez mais havendo uma separação clara. E o próprio Deus disse: naquele dia, vereis a diferença
de quem serve a Deus e quem não serve. E estamos chegando esses dias. Você vai conhecer as pessoas não pela igreja que ela está, pela vida que ela leva no altar de Deus. E são pessoas que terão ousadia e segurança para testemunhar a respeito de Jesus Cristo, sua palavra. Pois o mundo precisa de homens e mulheres cheios do Espírito e do compromisso com Deus, em nome de Jesus.